Bom, carente todos nós somos. Existe uma carência natural. A carência, nós somos carentes porque nós temos uma necessidade de sermos vistos, de sermos importantes, de sermos queridos, de sermos amados. Essa é uma carência natural. O ser humano, ele tem necessidade de se sentir importante, de se sentir amado, de se sentir querido, né? É uma carência natural. Alguns em uma proporção menor, outros em uma proporção maior. Então, isso pra gente entender. Então, a pergunta é, como saber se eu sou uma pessoa carente? Ponto. Todos nós somos carentes. Mas aí a gente vai a um tipo de carência, né? E esse tipo de carência a gente considera uma carência natural, né? Que é natural que se tenha. Só que a carência, ela chega num ponto de ser uma carência doentia. E quando ela chega a esse ponto? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, porque tem a próxima pergunta, que vai nos levar a refletir, né, sobre essa carência. Aliás, a segunda já não responde, então vou continuar aqui na primeira pergunta. Então, se eu tenho essa carência normal, ok. Agora, vamos colocar que a minha carência é uma carência doentia, aquela que nós queremos trazer aqui para a live, que nós queremos de fato buscar soluções e que nós vamos dar dicas, que nós vamos trabalhar. Que carência é essa? É quando aquilo que me falta, eu acho que eu vou preencher com o outro. O outro vai resolver o meu problema. Exemplo, eu vou ser feliz se eu conseguir me relacionar. Eu vou ser feliz se eu casar. Eu vou ser feliz se eu estiver com alguém. Eu vou ser feliz se eu estiver com uma pessoa específica. Então, todas as vezes que eu acho que para eu estar inteiro, completo, para eu ser feliz, eu preciso do outro, aqui já tem uma carência doentia, né? Porque o outro, ele pode sim ser um complemento na minha vida, mas ele não me completa, porque nós somos completos. Nós somos completos, né? E a gente vai conversar muito aí sobre isso. Eu quero já no início dessa live te dar aqui, não existe termômetro, tá? Para medir, não existe medidor de carência. Mas aqui pra gente ilustrar, pra gente conversar, pra você entender, imagina aqui que existe um nível de 0 a 10. Esse nível de 0 a 10 vai medir o quanto carente nós somos. Então, se eu pergunto pra você o quão carente você está, né? Não vou falar que você é. O quão carente você está de 0 a 10. Então, digamos que se você diga assim, 5, eu me dou um 5. Se você se dá um 5, você tá lá no meio do caminho. Agora, vamos colocar que você se deu um 6. Se você se deu um 6, você já sai lá daquela carência que é o normal, o natural, e você vai de fato depender do outro ou achar que o outro vai resolver a situação de vazio e de falta que existe em você, de você mesmo, tá? Então, se é 8 é mais grave, se é 9 pede socorro, se é 10, de fato peça ajuda de um profissional, porque a gente vai entender, a gente vai compreender aqui o quanto que ser carente excessivamente de forma doentia nos traz pontos, não só pontos negativos, mas como atrapalha os nossos relacionamentos. Então nós vamos conversar aqui sobre isso. Então tá respondido aí. Como saber se sou uma pessoa carente? Então, você que tá chegando agora, você vai depois assistir a live do começo e pegar todo o contexto aqui que a gente foi esmiuçando, mas, tá? Vale a pena você voltar aí e ver tudo direitinho. A segunda pergunta é: quais são as raízes da carência afetiva? Então, a carência afetiva, ela vem da construção do nosso eu. A carência afetiva, ela vem da nossa história. E a carência afetiva, ela está ligada com a proporção que nós recebemos de amor, né? Então, tudo que nós vivemos desde a nossa concepção, gestação, nascimento, primeira infância, segunda infância, adolescência,
vai afetar dentro desse sentimento que nós temos de carência, ele sendo de uma forma positiva ou negativa. Então vamos trazer aqui para o ponto que nós queremos trabalhar, que é essa questão da deficiência mesmo, né? Dessa carência doentia que me adoece e adoece os meus relacionamentos. Então, se eu tive faltas na minha infância, presença do pai, presença da mãe, e o que acontece também? Às vezes, a pessoa ela pode dizer assim, Carla, mas eu tive meu pai e a minha mãe presente, eles eram presentes, mas eu sou uma pessoa carente. O que acontece? Às vezes a nossa forma de fato absorver, de receber o que o outro está oferecendo, eu não consigo de fato receber o que ele me dá. A minha percepção da forma de amor do meu pai e da minha mãe é diferente. Então, se eu não consigo fazer essa leitura, o quanto amado eu fui, o quão importante eu sou para os meus pais, isso vai interferir nessa formação. E é daí que a gente percebe o seguinte, uma família numerosa, uma família que tenha 12 irmãos, por exemplo, e os pais são pais que aprendeu que se deve tratar todos os filhos iguais, de forma igual, né? Isso é um erro, tá? Essas questões que a gente aprende, porque nós amamos todos os nossos filhos, mas a nossa forma de tratar precisa de ser diferente, porque os nossos filhos, eles são diferentes. Só que o que acontece? Em uma família de 12, você imagina que 6 não tiveram problema nenhum com carência afetiva, autoestima, segurança, mas ali teve uns outros 6 que tiveram problemas e teve 3 que tem problema seríssimo de carência afetiva. Por quê? Se os pais foram os mesmos. E aí aqui tá a nossa percepção, o nosso perfil, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Eu gostaria que você imaginasse que assim, todos nós temos um potinho invisível, transparente. Cada pessoa tem um pote diferente. Uns potes são mais largos, compridos, uns são maiores, outros menores. E para a gente não ter essa carência doentia que a gente está falando aqui, esse pote ele precisa estar repleto, transbordante de amor, né? E aí você imagina que essa proporção do amor dos pais é dado de forma igualmente para os filhos. Então, se é dado de forma igual, só que os potes são diferentes. Uns potes são maiores e outros menores. Aqueles potes que são menores, eles vão transbordar, eles vão encher. Mas os potes que são maiores, são mais compridos, vai faltar. E aí é que a gente entende. Aquele pote que falta, né, aquela característica, aquela personalidade ali que falta, vai ter problema aí, claro, com essa forma negativa da carência afetiva. Vai querer precisar do outro para estar feliz, para ser feliz. E aí surgem muitos outros problemas, né? Então a raiz da carência afetiva, ela vem da construção da nossa história, do quanto nós recebemos amor e como é a nossa percepção desse amor recebido. E aí é claro que a gente está colocando aqui em uma família normal, em que os filhos eles são desejados, esperados e cada um tem o seu pote diferente para receber o amor que é colocado. Aí a gente imagina que o quão difícil é quando alguém tem uma história de rejeição, tem uma história de abusos, tem uma história de abandono, né, na sua infância, segunda infância ou adolescência. O estrago que isso vai fazer na nossa vida e na nossa história, né? É claro, uma pessoa que ela não teve a presença do pai, ela não teve a presença da mãe, que ela não foi esperada, que ela não foi desejada, que ela não foi cuidada e amada, ela vai ter uma tendência a, de fato, ter problemas de carência afetiva muito mais grave do que uma pessoa que teve a presença do pai e da mãe, né? Isso pra gente entender que é preciso, além de ter a presença do pai e da mãe, do amor de fato ser dado, a nossa percepção diante daquilo, né?
Às vezes os pais, eles têm uma forma de amar que eles receberam. Por exemplo, os pais, eles aprenderam a amar efetivamente. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Então eu não vou deixar faltar comida, a roupa, os estudos, o essencial. Isso é uma forma de amor. Amor efetivo. Mas existe um amor afetivo, que é o dizer palavras de afirmação, palavras que o quanto essa pessoa é importante, palavras carinhosas, afetuosas. E dentro da afetividade tem o toque, o abraço, o beijo. E às vezes esses filhos, eles receberam o amor efetivo. Essa parte efetiva do amor. E dependendo do perfil, se falta esse amor afetivo, vai causar muito estrago. É claro que os dois amores, eles precisam estar presentes na nossa vida. O amor afetivo, que é o tocar, o abraçar, o carinho, mas é preciso também ter a presença do efetivo. Por quê? Se falta o essencial, a comida, falta o remédio, o cuidado, né? Esse lado efetivo vai também causar estragos. Só que eu te digo que nos meus anos de trabalho, de experiência, quando se tem o efetivo e não se tem o afetivo, causa-se um estrago, vamos dizer 50% aí, quando falta comida, quando falta roupa, quando as pessoas elas passam necessidades mesmo de passar fome, causa um estrago muito grande. Só que quando nós temos, presta atenção, nós temos o afetivo e nós não temos o efetivo, o estrago ele é muito menor, porque o amor ele supre dentro de nós carências efetivas. Por exemplo, uma pessoa que ela passou fome, mas ela tem a atenção, o cuidado e o carinho da mãe, aquele passar fome vai fazer muito menos mal do que quem tem todas as comidas maravilhosas lá na sua cozinha, mas não tem o afeto. Aquela comida ela não vai ter sabor, ela não vai gerar, ela não vai ter o efeito que ela teria se tivesse o afetivo. Tá dando para compreender? Aí eu quero que vocês me sinalizem se vocês estão entendendo, se tá legal a forma de explicar, se tá dando para compreender. Então, as raízes da carência vêm por aí. Mas tem muita coisa pra gente conversar assim. E aí nós vamos para a terceira pergunta, né? E a terceira pergunta é a seguinte: como a carência pode atrapalhar o meu relacionamento? Então, quando nós somos carentes afetivamente, porque de fato nos faltou algo, o problema é que a carência afetiva ela vem com um pacote. Geralmente o carente ele é inseguro. Geralmente o carente ele tem complexo de inferioridade. Geralmente o carente ele tem problema com a autoestima, ele tem problema com a autoimagem. Então você imagina que você, sendo carente, você tem todo esse pacote. Você é inseguro, tem problema com a autoestima, tem problema com a autoimagem, tem complexo de inferioridade. Só essas 4 coisas aqui, o estrago que vai causar dentro de um relacionamento. Por quê? Dentro de um relacionamento, a pessoa insegura, ela vai sufocar o outro, né? O carente, ele já sufoca, porque ele quer atenção só pra ele quer ser visto, ele quer ser amado, ele quer toda a atenção pra ele. E o que acontece? Carente, inseguro, vai ser ciumento. O ciumento, ele prende o outro, sufoca o outro, por medo de perder. Só que o medo da perda acelera a perda, porque quando eu sufoco o outro, ele se sente preso, ele se sente sufocado. E aquele relacionamento começa a fazer mal, porque a pessoa ela não sente a liberdade dentro daquele relacionamento. Muitas vezes ela se sente condicionada a estar com o outro, a fazer tudo que o outro quer, né? Por causa dessas questões. E aí vai atrapalhando o relacionamento. Então, assim, e aí você imagina que a pessoa, quando ela tem problema aqui com a carência dentro do relacionamento, ela vai ter problema com a autoestima. Aí o namorado, alguém chega e fala assim: nossa, como você tá linda. Ela pode até não falar nada, ela já tem dificuldade de receber elogio. Aí dentro dela, ela já pensa assim: é mentira.
isso que a pessoa está falando não é verdade. Ela já bloqueia, ela cria ali uma resistência porque ela não aceita aquele elogio, né? Cria ali esse bloqueio. E a pessoa diz algo específico. A pessoa diz assim: nossa, como seu cabelo tá lindo hoje. Que nada, deixa de ser chato. Aí você olha pro cabelo e você acha que o cabelo tá horroroso, mesmo seu cabelo estando lindo. Mas aquela imagem que você tem de si, ela distorce, né? Outra coisa, dentro de um relacionamento, imagina você com esse nível de carência, com todo esse pacote, você chega numa festa, porque você foi acompanhado, aí você olha para todas as mulheres que estão à sua volta, tá todo mundo linda, maravilhosa, e você se olha e fala assim: nossa, eu tô me sentindo um peixe fora d'água. Esse complexo de inferioridade faz com que você se sinta menos do que as outras pessoas. Você pode estar perfeita, com vestido mais caro, com maquiagem maravilhosa, cabelo maravilhoso, mas daí quando você chega e você vê as outras pessoas, você se compara com o que não deveria comparar, e esse complexo de inferioridade faz com que você se sinta diminuída diante dessas outras pessoas. É como se você chegasse em um lugar, você tivesse preparado para poder estar, maquiou, fez cabelo, tô falando aqui mais com as mulheres, tá? Maquiou, fez cabelo, comprou roupa, aí você chega, olha pra todo mundo e você se sente feia. Dá até vontade de ir embora. Complexo de inferioridade. E quando chega a esse nível, nós precisamos de buscar ajuda de fato, tá? Vai se observando, vai se olhando, vai vendo aí se você tá se vendo, veja o quanto isso fala com você, tá? Então, todas as vezes que nós nos comparamos com os outros, é importante você se olhar, porque a carência afetiva, ela tá lá atrás, escondida, ela tá presente por um amor não recebido, né? Vamos colocar assim: alguém te convida para ir lá na casa, um amigo te convida, fala assim: olha, eu quero que você vá lá em casa porque eu vou estar fazendo uma festinha, mas é só entre nós. Aí você chega lá na casa do seu amigo e você foi de sandália, você foi de camiseta, você foi de bermuda, porque você achou que você estava vindo fazer uma visita e seria uma comemoração entre vocês. Aí quando você chega, a sala tá cheia de gente, um evento que você achava que era para 4, era para 20 pessoas. E aí você percebe que as outras pessoas, elas foram mais arrumadas, elas foram de sapato, elas se arrumaram para poder estar lá. Detalhe: se o outro estar de outra forma te incomoda, tem coisas aí que a gente já precisa trabalhar porque tá fazendo parte aí do pacote. Mas isso é algo pra gente aprofundar em uma outra live, em um outro momento, sobre autoaceitação, autoestima e autoimagem, tá? O que eu quero dizer é que quando a nossa carência ela está aí dentro do nosso medidor acima de 5, você vai perceber que essas questões elas vão fazer parte do seu cotidiano e da sua vida no momento, que é se comparar, né, se excluir, achar que o outro fez algo específico ali pra você, sabe? Ter sentimento de exclusão, de abandono. Você acha que você é perseguido em tudo, você acha que os outros estão te vendo, te olhando. Então, cuidado com esse tipo de comparação aí, porque faz parte do pacote da carência afetiva e atrapalha os relacionamentos. Mas a gente vai aprofundar. Você que está gostando do assunto, sabe que tem aquela pessoa que precisa, vai mandando um aviãozinho enquanto eu tomo água, pra gente ir para a próxima pergunta. Vai reagindo aí do lado, tá? Vai falando o que você tá achando aqui das explicações, se tá ajudando, se tá contribuindo. Vamos embora para a próxima pergunta. Nossa, existe cura para a carência ou nós estamos fadados a viver decisões erradas e relacionamentos fracassados? Essa pessoa, pelo visto, ela já identificou e ela tá passando por um momento aí, já sofreu em vários relacionamentos e
ela observa que isso de fato tem sido uma repetição em sua vida. E a resposta é: tem cura, né? Tem cura. Só que é preciso, de fato, nós trabalharmos esta cura, né? Irmos de fato em busca, né, do que eu posso fazer para melhorar, para mudar essa realidade. Porque nós não podemos usar a palavra eu sou carente. Não, diga eu estou. Porque é algo presente no momento que você pode mudar a sua realidade. Você pode mudar a sua realidade, né? E tem algumas dicas daquilo que você pode fazer. Eu vou falar aqui ao longo da live, mas eu já quero aqui te colocar para pensar. E quero aqui trazer uma parábola no final dessa live também para a gente poder refletir aqui sobre esse assunto da cura, né? Mas eu quero aqui trazer o seguinte. Quero perguntar para você que está aí me vendo. O que te devolve? O que te completa? O que te faz bem? O que você faz que você se sente bem? O que você faz que você tem a sensação assim, nossa, eu estou feliz ou eu me sinto feliz fazendo tal coisa? Perceba. Essas respostas, elas podem te ajudar. E pode te ajudar por quê? Porque a cura da carência afetiva, além de estar ligado, eu já dei a dica lá no vídeo, né? A você se doar, ao servir. Quando você dá amor, você se enche de amor. E a carência afetiva, ela é o vazio de si mesmo, né? É nós que estamos vazios de nós. O Criador nos deu para nós mesmos, para que nós possamos nos cuidar. E isso é interessante, que é o seguinte. Às vezes a gente tem assim aquele entendimento. Eu tenho que amar ao próximo. Eu tenho que amar ao próximo, mas eu preciso me amar primeiro, porque não se dá aquilo que não se tem. Tanto que o próprio Jesus, ele vai dizer assim, amar o próximo como a ti mesmo, porque você não pode dar aquilo que você não tem. E aqui, esse crescer, esse amar para se entregar, para se doar. Então, é preciso trabalhar o amor próprio. E esse amor próprio que a gente trabalha aqui, do autocuidado, da autoatenção, do autorrespeito, do alto valor, né? Não é um amor narcisista. Eu me basto, eu sou autossuficiente, eu posso todas as coisas e não preciso de ninguém para nada, né? Não é esse amor narcisista de você se bastar. Esse auto-amor, esse amor próprio de você se possuir, de você se ter, para que você de fato possa se doar e se entregar de verdade para as pessoas, né? Quando nós não temos esse conhecimento de nós mesmos, quando nós não nos encontramos com o nosso eu, nós entregamos para o outro migalhas de nós, né? E quantos de nós estamos assim sofrendo dentro dos nossos relacionamentos por viver repetições no campo afetivo, porque nós não nos encontramos. Nós não vivemos nenhum processo de autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu quero ir, né? E quando eu não tenho essas respostas, eu estou entregando migalhas, pedaços fracionados de mim para o outro, né? E isso nos faz sofrer. E aqui, voltando à pergunta da cura, você precisa trabalhar no seu amor próprio, na sua autoaceitação, no seu alto valor, no seu alto respeito. E você vai entender bem no final da live, quando eu contar a parábola, você vai perceber que é um processo que é preciso ser feito continuamente. E essa tarefa da autoaceitação, do alto valor, do alto respeito, é um caminho a ser percorrido. E o que acontece? Muitas vezes pessoas desistem no meio do caminho. Quando você desiste no meio do caminho, você não vai chegar no lugar que de fato você gostaria de chegar. E você vai viver uma pessoa frustrada, porque você desistiu no meio do caminho. Quando você tem um objetivo, desistir no meio do caminho não vai te ajudar em nada.
Então o que você faz? Você persiste, você caminha até você chegar ao seu objetivo. Então nós não devemos desistir. Então aqui a minha dica para você, sair desse clima de repetição, sair de fato aqui desses relacionamentos fracassados, é investir em você. Investe no seu amor próprio, investe no seu autorrespeito, no seu autovalor. Perceba aí se não há crenças que precisam de ser quebradas, né? Às vezes nós criamos crenças de não merecimento, né? Que às vezes eu não mereço, é mais que isso, ou é isso mesmo que eu mereço, e por muitas vezes fica em relacionamentos abusivos, e isso é assunto para outra live, né? Então eu espero ter ajudado. Vai sinalizando aí o que vocês estão achando da live, vai falando se vocês estão se identificando, vai me falando aí, vai me contando, porque depois eu quero ver todas as respostas de vocês. Eu não tô dando conta de ver agora, tá? Tô vendo algumas palavras, algumas coisas dá pra gente ver, mas depois eu quero rever tudo direitinho, tá? Pedir o pessoal da equipe para poder printar aí pra mim. Veja aí pra mim se tá legal, se eu posso continuar ou se eu vou ter que sair. Veja se tá legal. Me dê um joinha se a imagem tá aparecendo legal aí. Aqui pra mim apareceu que pausou um pouquinho. Então vamos para outra pergunta. Tá legal? Então vamos continuar. Ok. Oi, Carla. Essa carência afetiva, ela pode ser superada na vida adulta? Como sair dessa situação, dessa carência afetiva? Então, a gente acabou de falar aqui, né? Mas é interessante a gente refletir sobre essa carência, porque é o seguinte: a criança, por natureza, ela é carente. Por quê? Nós estamos vivendo o nosso processo de construção, de amadurecimento, e nós fechamos aí um campo que nós chamamos aí da personalidade até os 16 anos. Tem o tempo que é de 0 aos 6, que nós precisamos de fato receber amor, porque nós dependemos do amor dos outros, né? Enquanto criança. E depois de 6 aos 12, a gente demanda também uma atenção grande ainda, né? Na fase da adolescência, nós demandamos ainda uma carência muito maior, porque nós vivemos um conflito. Nós não sabemos se nós somos crianças ou se nós somos adultos. E aí cai, né, dentro lá do período da adolescência, quando a gente quer ter um comportamento de adulto, aí os adultos falam assim: você é criança para fazer tal coisa. Aí quando você quer ter um comportamento de adulto diante da situação, o adulto fala: você é criança para fazer tal coisa. Aí quando você quer ser criança para ter aquele comportamento, aí o adulto te lembra: não, você não é criança mais. Então o adolescente, ele já está dentro desse ciclo ali de conflito interior, né? E ele tá numa briga com ele mesmo. Ele não sabe se ele é criança, ele não sabe se ele é adulto. E aí aparecem outras pessoas para criar ali um conflito maior. E às vezes a adolescência, ele é aquele período em que o adolescente, ele por si só, ele distancia dos pais. Ele distancia dos pais, e é preciso os pais ter todo esse cuidado de ter essa aproximação com os adolescentes. E há uma carência aí grande que eu vejo que nasce também na adolescência, porque às vezes os filhos, eles têm esse distanciamento. Acontece muito com os pais de meninas, que o pai percebe que a menina já não é mais a sua menininha, tá virando uma mulher, e o pai inconscientemente, ele distancia dessa menina. E a filha, ela sente esse distanciamento, e por ter essa tendência à distância, ela não busca aproximar. Aqui a gente tem um ponto de carência que é criado na adolescência muito grande. Então se a gente não tem sabedoria para poder trabalhar, eu percebo que é uma fase que precisa de ser muito trabalhada, e se ela não for olhada, ela causa sérias consequências, né, na adolescência. Então às vezes o adolescente, ele precisa receber essa porção de atenção do pai, da mãe, de pessoas que são referência, que tem importância ali. Isso porque
Por causa da pergunta aqui. Pode ser tratada na vida adulta? Sim, porque é na vida adulta que você percebe que você foi uma criança, que você pode não ter recebido a quantidade que você precisava, ou que você necessitava, ou que você gostaria, ou você não recebeu como deveria todo o amor que você recebeu, mas agora sendo adulto você sabe que você escreve a sua história. Você define de fato o que você sente e como você comporta. Você de fato pode fazer as suas escolhas diante dos seus sentimentos, das suas emoções. E que tudo que você tem aí hoje pode ser reconstruído, né? O seu passado, ele não te define. O seu presente vai definir qual futuro você quer ter. Então, isso aqui é libertador, né? Então, quando a gente entende, Carla, mas eu tive um pai que foi alcoólatra, eu não tive a presença do pai, o meu pai brigava com a minha mãe, o meu passado é todo machucado e ferido, e por isso eu estou uma pessoa carente. Isso, você está uma pessoa carente, mas você pode decidir reconstruir a sua história e dizer que aquela criança ferida, ela ficou lá aos 6 anos de idade, e agora o adulto que conversa comigo e que tem aí a direção das suas escolhas e do seu comportamento vai direcionar como essa criança ferida ela vai reconciliar com a sua história, tá? Aí você vai me falando se você está entendendo, se está te ajudando o que a gente está colocando aqui, e vai escrevendo, vai se identificando, porque nós vamos aqui crescendo juntos. Então a resposta é sim. Agora na vida adulta você de fato define qual futuro, quem você quer ser. Você está carente. Mas eu te pergunto, daqui 10 anos, onde você está? Com quem você está? Como você vai estar? O seu presente vai definir essas respostas, tá? Então, se você fica lá entendendo, eu sou aquela criança ferida, remoendo e não se posicionando no momento presente, tomando as rédeas e, de fato, tá? Assumindo a autorresponsabilidade das suas escolhas, você não vai mudar nada. Então é preciso, de fato, entender que agora aquela criança ferida, ela pode ser reconciliada e o adulto que aqui está comigo vai definir e escrever a sua história. Vamos embora para a próxima pergunta. Vamos tomar uma aguinha aqui. Vai me falando aí o que vocês estão achando. Que bom, que ótimo. As pessoas se descobrindo aí na live. Depois eu vou ler tudo e a gente vai interagir, a gente vai trocar experiências aí. Ótimo, beleza. Olha só. A próxima pergunta aqui. Medo de se relacionar com alguém e me machucar. Fico meio insegura. Bom, esse medo de se relacionar ou de novo, ou um novo relacionamento, é o pacote lá da insegurança que eu falei com vocês, que tá junto com quem é carente. Quem tem essa carência excessiva, que a gente chama aqui o acima de 6 ou acima de 5, vai ter nesse pacote complexo de inferioridade, insegurança, e vai de fato ter medo, né? Carla, como então eu trabalho esse medo de me relacionar? Querida, a gente não tem como a gente dar 100% de que tudo vai dar certo. Você precisa investir em você, no seu amor próprio, no seu autorrespeito e se arriscar em um relacionamento que vale a pena. E qual relacionamento que vale a pena? As pessoas que têm os seus mesmos princípios, valores, e ali você vai adentrando, né? Tem algo importante, que aqui é importante dizer isso, que é o seguinte: qual que é o ciclo natural das coisas? O ciclo natural das coisas é que você conhece alguém, você tem um vínculo de amizade com essa pessoa, você começa um relacionamento e à medida que você vai conhecendo essa pessoa, você vai sentindo confiança nessa pessoa. O carente, de forma doentia, quanto mais ele conhece a outra pessoa, mais inseguro ele fica. Ele acha que ele vai ser trocado.
ele acha que ele vai ser traído, ele acha que ele vai ser abandonado, né? Quanto mais tempo ele passa com essa pessoa do lado, mais coisas ele vai criando dentro dele. Por isso é importante você cuidar dessa carência, cuidar dessa insegurança, cuidar da autoestima antes de entrar num relacionamento. Para quê? Para que, de fato, se esse relacionamento acabar, você vai conseguir superar, né? Por que às vezes as pessoas elas terminam um relacionamento e elas querem morrer? Elas querem, de fato, colocar um fim porque elas não veem sentido. Por quê? A pessoa ela está colocando toda a responsabilidade da sua vida e da sua história nas mãos do outro. É como se você pegasse o seu coração emocional, tá? Você pegasse o seu coração emocional, o coração tá aqui, mas a gente vai fazer essa linguagem figurativa. É como se você pegasse o seu coração e colocasse na mão de outra pessoa. E essa pessoa, ela pode quebrar o seu coração, apertar o seu coração, jogar o seu coração fora, fazer o que ela quiser. É como se você colocasse na mão da outra pessoa, tá? A sua felicidade, a sua alegria. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque muitas vezes nós entramos em um relacionamento sem estar preparado para se relacionar. Nós estamos carentes, nós estamos doentes no sentido de não me aceitar, de não ter uma autoestima elevada, de não ter autorrespeito, de não ter amor próprio. E aí eu coloco o meu coração na mão do outro. E quando o outro aperta, quebra esse coração, o meu sentimento é de falta de sentido. A minha vida já não tem mais sentido sem aquela pessoa. E aí a gente entende o quanto que é sério isso, né? E aí às vezes as pessoas, Carla, mas eu não gostaria de ser assim, eu não quero ser assim. O que eu faço? É o que a gente tem dito aqui na live, já falei lá atrás, a gente vai falar mais aqui na frente, que você precisa tomar decisões, você precisa ter ações que vão te tirar de dentro desse ciclo. Não dá para você permanecer dentro desse ciclo onde você repete comportamentos, você sabe que está errado, você não quer aquilo, mas você continua comportando da mesma forma. Você continua fazendo da mesma forma, continua indo pelo mesmo caminho. Vai ter os mesmos resultados. Quer resultado diferente? Começa a fazer o que de fato é preciso ser feito. Próxima pergunta, vamos lá. Eu quero aprender. Olha só, isso aqui é interessante. Vai me falando aí se vocês estão falando que terapia ajuda bastante. Como? Terapia ajuda no autoconhecimento, ajuda a se alinhar, a se redescobrir, no processo de autoaceitação, a alinhar o passado, reconciliar com o passado e deixar que você de fato escreva a sua história. Terapia é uma maravilha. Eu quero aprender que não preciso de um parceiro, apesar de viver sozinha com uma filha. Olha só, o que é interessante? Aprender a viver e estar sozinha é bom. E o interessante aqui é a gente entender o seguinte, que se eu não quero me relacionar, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero me machucar, tem alguma coisa de errado. Você precisa querer estar sozinha, viver sem parceiro, porque você está bem, porque você está feliz, porque você decidiu, porque você escolheu. Isso não vai te fazer falta. Tem pontos positivos aí. Agora, quando você... eu quero aprender a estar só, sem parceiro, porque eu não quero sofrer mais, porque eu tenho medo de sofrer, a gente já tem um problema. Entende? Tem pessoas que elas estão felizes sozinhas, elas gostam da solidão no sentido de apreciar a sua companhia. Por exemplo, a gente percebe que hoje, nesse mundo das redes e do mundo digital, as pessoas elas têm dificuldade de estar com elas mesmas. A pessoa ela tá sozinha, ela tá no Instagram, ela tá no Facebook, ela tá no WhatsApp, ela tá interagindo, ela tá com alguém, ela não está com ela mesma. As pessoas elas têm dificuldade de estar em silêncio, de estar com elas. E aí você olha, você percebe assim, eu gosto de estar comigo mesmo.
Quando eu paro para ler um livro, eu tenho a atenção voltada naquele livro, eu consigo navegar na viagem daquele livro, eu consigo viver o momento presente? Às vezes as pessoas elas estão num nível tão grande de carência afetiva, de dependência do outro, que elas não conseguem estar com elas mesmas. Isso se estende porque, às vezes, as pessoas que têm um problema dessa carência, que é doentia, ela se sente sozinha em qualquer lugar. Ela pode estar num ambiente cheio de pessoas e ela se sente um peixe fora d'água. Ela sente que ela está só. Ela está num relacionamento onde o relacionamento parece estar tudo bem. O namorado, o marido elogia, ama, é amigo, conversa, dá atenção, mas a pessoa ela se sente sozinha. Entende? Ela se sente sozinha, ela sente falta de algo. E a solidão, que ela é uma solidão de solicitude mesmo, de você estar bem só, você fica bem sozinha, fica bem em silêncio, fica bem fazendo as suas coisas. Se o outro vem, vai ser para completar a felicidade que você já tem de estar consigo mesmo, entende? Então assim, é entender que eu preciso aprender estar sozinha, feliz comigo mesmo, e isso vai acontecer quando você encontrar com você mesma. Quando você tiver esse encontro pessoal consigo e gostar de estar com você ser a sua melhor companhia, aí você vai poder ser companhia para o outro. Quando você chegar nesse ponto de ser uma boa companhia para o outro, você vai poder escolher se você quer uma companhia do seu lado ou se você quer ser a sua companhia e estar sozinha. Isso não vai fazer diferença para você. Estar acompanhada ou estar sozinha, para a sua saúde emocional. Deu para entender? Ficou claro? Tá sendo claro aqui para vocês? Me responda. Pode escrever tudo aí que a equipe tá printando tudo. Eu quero rever tudo depois, quero interagir aí com vocês, tá? Espero estar ajudando e a gente vai conversando. Nossa, vamos embora aqui que tem pergunta aqui pra gente refletir. Olha só. A pessoa pergunta assim: Não me sinto bem perto de uma quantidade excessiva de pessoas. Além de não gostar, me sinto bem sozinho. Isso pode ser considerado um tipo de carência ou um tipo de trauma? Olha só, eu espero que você que mandou aqui a pergunta esteja de fato aí na live com a gente. Ou que depois você veja. Olha só que interessante. Eu não me sinto bem perto de uma quantidade excessiva de pessoas. Ok. Além de não gostar, me sinto bem sozinho e me considero... Isso pode ser considerado tipo de carência ou trauma? Gente, nós precisamos investir no nosso processo de autoconhecimento. Por quê? Se esse seguidor aqui que me mandou essa pergunta, se ele é uma pessoa introvertida, ele não vai gostar de multidão. Ele vai apreciar a solidão de estar sozinho consigo mesmo. Vai ser uma pessoa de fato introvertida, reflexiva, vai gostar de um ambiente, gosta mais de verde, vai gostar mais de uma festa em família. E isso não está ligado a trauma, isso não está ligado à carência. Agora, se esse seguidor, ele gostaria de estar num ambiente tumultuado, cheio de pessoas, mas ele não se sente bem, ele gostaria, mas quando ele vai ele não se sente bem, isso é um problema, tá? Ou se quando ele vai para esse ambiente, ele se sente sozinho, ele se fecha, faz cara de bico, vamos dizer assim, aí a gente tem um problema com uma pessoa que é carente, que está no meio de um monte de gente e volta a atenção para si, e essa atenção ela é inconsciente. Me parece que não é o caso aqui. Mas o que eu quero te dizer? Invista no seu processo de autoconhecimento para entender o seu perfil. Se você faz parte do grupo das pessoas introvertidas, né? Ou se isso de fato é um problema que pode ser trabalhado, né? E o que acontece? O introvertido
quando ele trabalha as suas habilidades, ele gosta de estar em um ambiente só, ele gosta de reflexão, só que quando ele trabalha as suas habilidades, ele consegue ir, ele consegue fazer companhia, e isso não deixa com que ele sofra internamente, né? Então esse processo de autoconhecimento, de entender, por exemplo, eu vou citar aqui para você, eu sou uma pessoa introvertida. Se você me disser, Carla, você prefere estar em uma festa badalada que tem 20 mil pessoas, ou você prefere ir para uma fazenda onde tem mato, onde tem cachoeira? Eu vou preferir ir para a fazenda onde tem mato, onde tem cachoeira, ver verde, tá? Essa seria a minha preferência. Mas aí, eu enquanto mãe, enquanto esposa, eu preciso acompanhar, porque o meu esposo, ele gosta de um ambiente onde tem uma vaquejada, um lugar assim, a minha filha gosta de ir, e eu preciso fazer companhia. Então eu vou a esses lugares e não me provoca nenhum tipo de sofrimento, porque eu estou ali presente, porque eu estou me doando, eu estou amando, eu estou de fato servindo com a forma da minha presença, entende? E isso não me faz sofrer. E aí a gente precisa ter esse processo de autoconhecimento, de entender que a gente tem o nosso limite, de dizer sim, de dizer não. Porque a pessoa, quando ela é introvertida, ela tem que ter o seu momento sozinha, ela tem que viver de fato o seu tempo de reflexão, tem que viver ali aquilo que te devolve, né? Eu estar comigo me devolve. Agora, você imagina uma pessoa que é introvertida, ela vive nas baladas, ela vive nas festas porque ela não quer falar não com os amigos por causa da carência afetiva. Ela tá se matando, né? Ela tá se matando. Então tem coisas interessantes pra gente refletir aí, eu espero estar ajudando. Vai me falando aí o que vocês estão achando, se vocês estão identificando. Conta pra mim se você se enquadra, se você é extrovertido, se você é introvertido. Deixa eu te contar, você que me escreveu aqui, olha. Dentro da metodologia do Master Coach, a gente tem uma ferramenta chamada DISC, que é uma ferramenta que ela analisa o nosso comportamento de maneira saudável, né? É uma ferramenta criada pelo Williams, tem fundamento ali, a base no temperamento, parte da personalidade, mas o que mede é o nosso comportamento. Esse relatório, ele vai te dar aí uma devolutiva legal para esse processo de autoconhecimento. Vocês que estão vendo a live, depois quiser saber sobre esse relatório, é maravilhoso para um processo de autoconhecimento, que te devolve ali em um relatório partes importantes sobre você que às vezes você nem sabe. E às vezes você acha que, eu sou assim porque aconteceu um trauma, porque isso, porque aquilo. Dá pra gente dar uma olhada sobre nós bem diferente e de uma forma saudável, porque ele mede aquilo que é saudável em nós, do nosso comportamento. Então, se você tem interesse, manda mensagem lá no privado, depois a gente fala, tá, com você lá no PV sobre essa ferramenta. Dando continuidade aqui, tá faltando 6 minutos. Parece, vamos conversando, vamos ver o que dá para ser feita. A pergunta é a seguinte: como identificar 100% que você não é totalmente dependente de um antigo relacionamento para ser feliz? Bom, a questão é o seguinte: se você está me fazendo essa pergunta, a gente já vê que a gente tem um problema que é a ser resolvido. Como identificar se você não é 100% totalmente dependente de um relacionamento antigo para ser feliz? Se você acha que você depende do outro para ser feliz, a gente já vai identificar aqui uma carência acima de 6. Você já deve estar ali entre os 7 e 8, aí você vai poder fazer esse termômetro. Por quê? Nós não podemos depender de um relacionamento, seja ele passado ou presente, para ser feliz. Nós precisamos sentir e estar felizes sozinhos. Entende? Carla, mas tá errado. Eu me sinto feliz porque eu tenho meu marido, eu sou feliz porque eu tenho os meus filhos, eu sou feliz porque eu tenho as pessoas que me amam ao meu redor. É preciso aí a gente viver um processo de autoconhecimento e entender se essas coisas e pessoas fazem parte
do que você chama de felicidade, que fazem parte da sua felicidade, porém, você não pode ser feliz baseado nos relacionamentos, nas pessoas e nos objetos, tá? Por que objetos? Porque às vezes a gente diz assim, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Eu vou ser feliz que você olha pra fora, tá? Tá errado. A felicidade, o ser feliz é preciso olhar pra dentro. Então a gente entende o seguinte, eu sou feliz quando eu estou em equilíbrio, quando eu estou em paz comigo mesmo, quando eu consigo ver as coisas com clareza. E isso não quer dizer que isso não aconteça. A gente pode colocar assim a nossa felicidade no marido, no namorado, nos filhos, e a gente vai sofrer as consequências disso. Porque se você decepciona, se você perde, você adoece. Você pode até perder o sentido da sua vida, se o sentido da sua vida está, né, nas coisas e nas pessoas. Eu até quero dizer aqui, eu vou partilhar algo aqui que é importante, de uma experiência, né? Que eu acho que sobre essa questão de carência afetiva é importante. Eu não sei se eu vou ter tempo para isso, né? Mas qualquer coisa, a gente volta numa live amanhã para responder o restante das perguntas e a gente continuar com o assunto se vocês acharem que tá interessante, tá? Só um minutinho. Beleza. A gente vai parar, tá? Aqui e eu vou voltar amanhã, nesse mesmo horário, às 8. Você convida todo mundo que você achou aí que tá legal. E eu vou voltar nessa pergunta aqui novamente, dando um exemplo de carência afetiva, o porquê não colocar o outro no centro. Então, quando eu coloco o outro, quando eu acho que a minha felicidade está no outro, eu entrego o meu coração na mão do outro, tá? E eu vou contar para você uma experiência e vou mostrar para você de fato que tem solução, que tem saída, que dá para sair, que dá para resolver. Então, a gente vai voltar aqui amanhã às 8. Você vai mandar aqui, eu vou deixar a live salva. Você já vai mandar para todas as pessoas aí que você acha que você deve, que vai ser legal. E já vai convidar essa pessoa para essa live amanhã, tá? Essa live amanhã às 8. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai dar continuidade, porque ficou algumas perguntas aqui. E ficou essa história que eu quero partilhar, eu quero contar para você como vai ser. E aí você me diz, tá? O quanto valeu a pena estar aqui, o quanto valeu a pena as partilhas, o quanto você cresceu, o que você aprendeu. Partilha, vai colocando aí pra mim, tá? Quero dar oi aí pra todo mundo que entrou aí depois e agradecer a presença de vocês. Então eu quero que vocês coloquem tudo, comenta, tá? Compartilha. E eu tô aguardando vocês amanhã às 8 e vou deixar aqui a live salva para que vocês compartilhem com todo mundo. E tô esperando todos vocês amanhã às 8 novamente para a gente continuar nesse assunto que é tão importante e de tão grande crescimento para quem quer desenvolver, para quem quer crescer. Lembre-se, desistir no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, começando, vamos trilhar, vamos continuar para alcançar e chegar aos nossos objetivos. Beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã nos encontramos aqui novamente, às 8 em ponto, para falar sobre carência afetiva. Tá joia?